Vamos lá então, criar mais personagens com essa base, né, que nós ensinamos no outro vídeo. Vamos lá. Então, pessoal, dando sequência à nossa aula de criação de personagens animados, não é? A gente vai fazer aqui um círculo, ou seja, o mesmo esquema de trabalho que nós fizemos no início. E isso daqui vai nos dar a base para fazer o nosso outro personagem. Você viu que a gente criou um personagem humano em animação, não é? Na primeira aula, com esse mesmo esquema de desenho aqui, ó, tá? Não precisa fazer nada muito certinho, o importante é você fazer essa forma aqui, e acabando de fazer essa forma você vai dar uma esfumada, que é para suavizar a colocação do grafite aqui sobre o papel. Feito isso, a gente já vai dar início ao nosso desenho. Eu vou fazer um gato, tá bom? Vou fazer um gato, vou desenhar aqui já focinho, não é? Focinho e boca do gato. E já começo a determinar aqui os olhos. Você vai ver que os olhos eles vão se colocar mais ou menos aqui, ó, na metade da... né? A gente divide aqui a metade do círculo. Você já tem uma ideia, vai ficar um pouco abaixo aqui da metade do círculo. Olhos bem juntinhos, porque personagem animado, se não ficar assim dessa forma vai ficar estranho. A personalidade do nosso personagem ele tem que ficar bem clara pra gente, não é? Então os olhos bem juntinhos aqui vai ajudar nisso. Eu vou colocar aqui já separação da pálpebra. Se você quiser fazer um olho mais meigo, coloca o globo do olho na parte de cima aqui da pálpebra, perdão, e a íris do olho também. Então a gente já tem a base da carinha aqui do gato, não é mesmo? A gente vai fazer o queixo, tá? A gente vai determinar aqui, ó, as pelugens da cara aqui do gato. É um gato em animação, tá, gente? E ó, vamos fechar o nosso desenho, tá bom? Fechamos o nosso desenho. Agora a gente vai iniciar o corpo do gato, as pernas traseiras, ou seja, as patas traseiras, não é? E as patas dianteiras do animal. A gente está só fazendo o esquema de trabalho, tá vendo? Não precisa fazer os detalhes agora. Feito isso, a gente vai desenhar os detalhes aqui da perna do gato, não é? Das pernas do gato. O que nos falta agora é os detalhes do nosso trabalho. A gente vai apagar agora aqui as linhas que não nos interessam. A gente vai agora enriquecer o nosso desenho com detalhes. Detalhes que componham o desenho e que consigam, não é? Demonstrar bem o que estamos retratando em desenho. Eu vou trazer um pouquinho essa orelha aqui mais para baixo. O importante é saber que aquela primeira forma geométrica que nós fizemos, aquelas primeiras formas que nós fizemos, ela nos dá a base para fazer qualquer tipo de personagem em animação. Então você não fica dependente de ficar copiando o personagem de ninguém. Você pode criar os seus próprios personagens
a partir daquele primeiro esquema, não é, que nós fizemos aí para criar aqui esse desenho. Lógico que se você tiver dedicação e comprometimento com os exercícios, você vai criar personagens melhores do que esse que eu estou fazendo, com certeza. Isso sem hipocrisia, estou falando com sinceridade. Se você tiver aplicação, não é? Se você exercitar bem, fazer bastante exercício, né? Se comprometer consigo mesmo em aprender, você vai fazer personagens melhores do que esse aqui, com certeza. Não deixe de esfumar o seu trabalho, tá? Com isso você vai ganhar tempo. E o trabalho vai ganhar mais corpo também, à medida que você vai esfumando, desenhando e esfumando. Detalhes são tudo no desenho, ou seja, olha, se eu coloco aqui a unha do gato, não é? Eu valorizo um pouco mais aqui os pés do animal. Então, detalhes, eles são tudo. São os detalhes do desenho que vão chamar a atenção das pessoas que observam o desenho, tá? Então, você deve ir acertando bem as formas do desenho agora, não é? Porque as formas, elas vão demonstrar a graça da animação. Sempre que você vê que precisa de um balanceamento melhor, ou seja, você vai apagar e refazer a forma, tá? Aquele primeiro esquema que nós fizemos lá é tão somente para a gente ter uma base do desenho. Não é você tem que ser fiel àquela primeira iniciação. Aquilo lá só vai te dar a base para você fazer, e depois você vai ajeitando conforme a sua observação. Você vai observar onde requer uma forma mais agradável e vai refazer essa forma, tá bom? Vamos dar uma esfumada. Vou voltar a esfumar aqui o trabalho. Vamos ganhar, né, volume esfumando o trabalho. Vamos agora aqui reforçar, não é? Acabamos de esfumar, vamos reforçar as sombras do desenho. As linhas, não é? Também. Você agora vai procurar trabalhar bem luz e sombra, ou seja, você trabalha a sombra, não é? Automaticamente a luz ela aparece. Não tem nada acabado ainda, a gente vai trabalhando as sombras, não é? Com isso a gente ganha volume no nosso trabalho. Eu vou voltar a esfumar o trabalho. O importante é a gente ver o trabalho sendo finalizado, não é?
ele sendo bem executado. Toda vez que a gente esfuma, a gente ganha em sombra, em volume. Mas nunca a gente deve deixar de ir acentuando as áreas mais escuras depois. Se preciso for, você trabalha com a borracha, não é? Fazendo iluminação aonde for necessário. Agora a gente vai trabalhar as áreas ainda mais escuras, não é? Que devem ser ainda mais escuras do desenho. Como você pode observar, a íris do olho, não é? Focinho. Aqui onde vão sair os bigodes. Boca. Os cantinhos mais fechados do trabalho, onde devem ser mais escurecidos. O mais importante de tudo é você reter no seu aprendizado aquela forma inicial, né, que nós usamos para criar aqui o personagem. Porque ela vai te dar a base para você fazer vários personagens em animação. Você não vai precisar mais, ou seja, você não vai ficar mais refém, não é, de ninguém para copiar personagem. Você vai criar os seus próprios personagens. Vamos colocar aqui os bigodes, né, do gato, tá bom? Então, pessoal, terminamos assim mais uma aula de desenho, não é, com o ensino de criação de personagens. Ok, gente? Abraços e até a próxima.